Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai bendito, louvamos ao Senhor por estarmos na Tua santa presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, como igreja, reunidos para aprender mais de Ti. A Tua palavra foi lida, Pai. É a Tua palavra. Portanto, Deus, nós pedimos e rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Fale, Senhor, fale, Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas. Que não seja, Pai, a voz do homem, mas a voz de Deus falando aos nossos corações por meio, Deus, da Tua palavra. Nos sustenta para que possamos, Pai, obedecer às palavras deixadas aqui registradas que o Senhor nos ordenou. E que este momento seja um momento de edificação na Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto é um texto muito conhecido por nós, cristãos. É o texto que nós chamamos da Grande Comissão. E é diante deste texto que nós podemos refletir sobre qual é a missão da igreja. Qual é a missão de nós como cristãos? Qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui? Por que plantamos igrejas? Por que a nossa igreja foi plantada? Qual é o propósito, o projeto? Qual é a missão que Jesus deu para os seus seguidores? E nós somos seguidores e discípulos dele. Então, qual é essa missão que Deus nos deu? Esse texto, meus irmãos, ele é muito importante porque ele é a última ordem que Jesus deu antes de subir. Ele está no contexto em que ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de subir. E dentre essas últimas instruções, ele fala da grande comissão, que é o texto que nós lemos aqui. E exatamente está pedindo aqui, não só pedindo, mas ordenando, é que os discípulos dele façam mais discípulos. O discípulo de Jesus, ele precisa fazer discípulos. Essa é a ordem que ele está dando. A instrução que ele está dando. Uma ordem. Essa ordem, meus irmãos, é para todos os crentes. É para toda a igreja. Não é só para os pastores da igreja. Não é só para a liderança da igreja. Não é só para os crentes que têm mais tempo de crente. Não, é para toda a igreja. Todos os crentes estão obrigados a cumprir o que foi ordenado aqui, que é fazer discípulos.
Essa é a grande ordem de Jesus. E fazer discípulos, o que seria fazer discípulos? Já que eu tenho que fazer discípulos, qual é o significado disso? O que significa fazer discípulos, afinal? Muitas vezes a gente tem uma visão errada de o que é fazer discípulo. Às vezes pensamos que basta evangelizar, basta falar de Jesus para a pessoa e não precisa nem falar com a pessoa mais, só falei de Jesus e pronto. Essa é uma visão equivocada, que só falar de Jesus é o suficiente, não é. É necessário fazer daquela pessoa um discípulo de Jesus. Às vezes a gente pensa que fazer discípulos é o que a igreja faz propondo um curso preparatório para a profissão de fé e batismo. Antes da pessoa se tornar membro, ela faz um curso que às vezes a gente chama de catecúmenos ou de discipulado, e às vezes a gente acha que aquilo é fazer discípulo. Mas na verdade, meus irmãos, fazer discípulo é algo muito maior do que isso. Fazer um discípulo para Jesus é você acompanhar aquela pessoa, caminhar junto com aquela pessoa, à medida em que ela vai amadurecendo na fé e você vai estar lá dando suporte. É fazer o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Ele fez discípulos, ele acompanhou os seus discípulos, ele foi dando maturidade, dando suporte espiritual para aquelas pessoas. E essa, meus irmãos, é a missão da igreja. Se você é crente, se você tem Jesus no seu coração, essa é a sua missão. E a igreja precisa entender a sua missão. Ou a igreja entende a sua missão aqui na terra, ou estamos perdendo tempo. Porque o nosso propósito é, de fato, fazer discípulos. É a ordem, a missão que nós temos para cumprir. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós, pensando nesse projeto de fazer discípulos, podemos nos perguntar: como fazer discípulos? Já que eu preciso fazer, já que eu devo fazer, já que é uma ordem, como eu faço um discípulo que não é o meu discípulo, mas é o discípulo de Jesus que eu estou fazendo? Como é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso ter em mente para fazer um discípulo está no verso 18 que nós lemos. Precisamos reconhecer a autoridade de quem nos comissiona. Precisamos reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Esse é o fundamento da grande comissão. A ordem de fazer discípulos, ela se fundamenta na autoridade de Jesus Cristo. Não é nas nossas próprias forças, não é em nós mesmos, mas é na autoridade de Jesus. Tanto é que Jesus, antes de dar a ordem, ele fala que ele tem toda a autoridade. Foi dado a ele toda a autoridade sobre os céus e a terra. E é interessante, meus amados, a harmonia da Escritura Sagrada. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro inventado, um livro de histórias fictícias, mas se você observar a harmonia perfeita que existe, você vai entender que não tem como ter sido uma coisa inventada, uma invenção. Porque veja bem, o Evangelho de Marcos, ele retrata Jesus como servo. O Evangelho de Lucas como homem. O Evangelho de João retrata Jesus como Deus. E o Evangelho de Mateus que nós lemos, ele retrata Jesus como rei. Se você observar muito bem no começo do Evangelho de Mateus, vai perceber que começa com a genealogia, ligando Jesus aos reis de Judá, descendentes do rei Davi. Ora, se Cristo é descendente do rei Davi, ele tem direito sobre o trono do rei Davi, porque ele tem sangue real. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, é um evangelho que vai falar da realeza de Jesus. E esse mesmo evangelho que retrata a realeza de Jesus termina dizendo que Jesus tem toda
a autoridade sobre os céus e sobre a terra, enfatizando a natureza real de rei de Jesus Cristo, a majestade dele como rei não só de Israel, não só de Judá, mas sobre todos os céus e a terra, todas as nações. Esse rei, meus amados, que é Jesus, ele está acima de todos os outros. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Não há alguém que tem mais autoridade do que Jesus. Não existe essa pessoa que possa mais do que Jesus, que tenha mais autoridade sobre Jesus. Nenhum rei, nenhum ditador, nenhum soberano tem autoridade maior do que a de Jesus. Porque Jesus venceu o maior de todos os inimigos, ele venceu a morte. Nenhum rei, meus irmãos, conseguiu vencer a morte. Todos sucumbiram perante a morte, mas Jesus foi o único que venceu a morte, prevaleceu sobre a morte, ele venceu o maior de todos os inimigos, portanto não há nenhum outro rei como ele, e a autoridade que ele tem é maior do que todos aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. Aliás, todas essas pessoas que têm alguma autoridade, foi Deus que deu a elas. Se não fosse, eles não teriam. Portanto, Jesus, ele fala que toda a autoridade lhe foi dada, não alguma, mas toda. Ao fazer isso, meus irmãos, Jesus se iguala a Deus. Ele está se fazendo igual a Deus porque de fato ele o é. O Deus que se encarnou e habitou entre nós. Ele está dizendo que tem toda a autoridade igual à do seu Pai. Portanto, meus irmãos, a ordem de Jesus se baseia em sua autoridade. Jesus, ele domina sobre todos os reinos e todos os domínios humanos. Haverá um dia em que todos os reis da terra, todos esses grandes nomes, os faraós, Alexandre o Grande, os Césares, todos os reis, todos os presidentes de todos os países, de todas as épocas, estarão de joelhos e com o rosto em terra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Todas essas autoridades estarão diante da máxima autoridade, que foi quem deu autoridade para eles, Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade. Não só sobre os domínios humanos, mas também os domínios espirituais. Amados, Cristo na cruz, ele destronou, ele humilhou, ele envergonhou Satanás e todos os seus servos que fazem maldade, foram envergonhados e derrotados na cruz do Calvário de uma vez por todas. Portanto, meus irmãos, a igreja, ela não deve temer as trevas, o poder das trevas. Na verdade, é o poder das trevas que deve temer a Jesus e prostrar-se diante dele com o rosto em terra, porque ele é o único que diz que toda a autoridade lhe foi dada. E a pergunta que fica é: você já reconhece essa autoridade? A autoridade de Cristo Jesus é de fato, você reconhece isso em sua vida? Porque Cristo, ele detém toda a autoridade, quer os homens aceitem ou não aceitem. Ele continua tendo toda a autoridade sobre os céus e a terra. E se algum entre nós ainda não reconheceu essa autoridade, o rei, ele oferece uma proposta de paz, de reconciliação, para que você se renda diante dessa grande autoridade que é Jesus, que hoje oferece uma oportunidade de paz com ele, de reconciliação. Hoje você pode aceitar este convite gracioso para as bodas do Cordeiro e fazer parte do povo desse que tem toda a autoridade. Portanto, meus irmãos,
Façam discípulos, não tenham medo de nada, porque vocês estão indo debaixo daquele que tem toda a autoridade. Não temam as autoridades mundanas se elas o impedirem de anunciar o Evangelho, uma vez que vocês estão debaixo da maior de todas as autoridades, de todos os principados e potestades. Ele está acima de todas essas coisas. Ele está acima de tudo isso e é com essa autoridade que ele usa para nos ordenar a fazer discípulos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos perceber aqui as instruções detalhadas de como eu posso fazer um discípulo para Jesus, já que é o que eu tenho que fazer. Isso está no versículo 19, que diz assim: ide, portanto. Esse portanto, meus irmãos, ela é uma conjunção que vai ligar ao que está sendo dito anteriormente. Já que Jesus tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, já que o nome de Jesus está acima de todo nome, já que ele foi exaltado sobremaneira, ele faz uma ordem. Portanto, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. Meus irmãos, no original, há apenas um imperativo aqui. Se você olhar o texto que eu acabei de ler, que é uma tradução, está dizendo: ide, fazei discípulos. Mas no original, na verdade, está dizendo assim: indo, façam discípulos. O ide não está no imperativo. Apenas o fazei discípulos. Essa é a ordem principal. A ordem mesmo que Jesus está fazendo aqui é de fazer discípulos. Da mesma forma que ele ficou 3 anos aqui, preparando discípulos, agora esses mesmos discípulos que ele preparou, ele fala para eles: façam discípulos. Então a ordem é: na medida em que vocês forem, onde vocês estiverem, é na casa de vocês, é indo ao trabalho, é saindo para outros lugares, para outras cidades, andando na cidade de vocês, no emprego de vocês, na faculdade de vocês, onde vocês estiverem, façam discípulos. Essa é a ideia do texto. Então a ordem não é ide, é fazei discípulos. Essa é a ordem que está sendo dita aqui. Façam discípulos à medida que vocês forem indo, à medida que a igreja for se expandindo, à medida em que vocês estiverem caminhando, onde quer que vocês estejam, a vida de vocês vai ser fazer discípulos. Vocês agora são fazedores de discípulos. Essa é a ordem. Precisam fazer discípulos à medida em que vocês estiverem indo. Então esse texto poderia estar assim: indo, quando vocês estiverem indo, ao ir, façam discípulos. Esta é, meus irmãos, a ordem que Jesus nos dá. Jesus, ele nos ensina a forma como isso deve ser feita. Onde quer que estejamos, onde quer que andamos, precisamos estar fazendo discípulos de todas as nações. É interessante, meus irmãos, que se Jesus disse que devemos fazer discípulos, então não fazer discípulos é desobediência. Se Jesus disse que é necessário fazer discípulo, se eu não estou fazendo, eu estou desobedecendo a Jesus. Portanto, não fazer discípulo é pecado, é desobediência contra Deus. Não fazer discípulo é desobedecer a Deus. Às vezes a gente, amados,
foca no que nós não devemos fazer, não é verdade? Eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso idolatrar, fazer idolatria. Mas às vezes eu me esqueço de que não fazer o que precisa ser feito também é pecado. É pecado contra Deus. Vou explicar, amados, de uma forma bem simples para entendermos. Se uma mãe vai sair e fala para os filhos assim, olha, eu vou sair, mas eu volto. Quando eu chegar, eu quero a louça limpa. Se a mãe chega e a louça está suja, ela vai ficar feliz? Não vai, né? O que aconteceu? A criança desobedeceu. Da mesma forma, Jesus, ele subiu aos céus, mas ele disse que vai voltar. E antes de subir, o que é que ele disse para os seus servos? Fazer discípulos. Se eu não fazer discípulos, quando ele voltar e eu não tiver feito sequer um discípulo, ele vai estar contente comigo por não ter feito? Certamente não vai. Porque ele pediu para isso ser feito, isso é uma ordem para toda a igreja, é uma responsabilidade de toda a igreja. Então é preciso fazer discípulos, não é só falar de Jesus. Porque se você só fala de Jesus para a pessoa e abandona ela para lá, ela pode recair, você não acompanha, ela não vai ter um acompanhamento. Então ela pode simplesmente voltar para o mundo e simplesmente isso. Mas não, ela precisa sim de alguém que está sendo suporte. Então a pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, antes mesmo dela receber, eu já começo a fazer um discipulado, eu já começo a acompanhar aquela pessoa, a falar de Deus com aquela pessoa, a ensinar o evangelho para aquela pessoa, falar com aquela pessoa daquilo que eu aprendi de Cristo. Eu vou passando para aquela pessoa aquilo que eu aprendi do Evangelho, o que Deus fez na minha vida. E aí eu vou acompanhando. E a gente senta para orarmos juntos, para lermos a palavra de Deus juntos e sermos edificados juntos. Meus irmãos, todo crente precisa disso. Todo crente, por mais tempo que tenha de crente, precisa de pessoas que sentem com ele, e orem com ele, e acompanhem a vida dele, e conversem com ele, e sentem para ler a palavra de Deus juntos, fazem um projeto de ler um livro juntos, e assim eles vão desabafando, vão falando uns para os outros, confessando os pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, crescendo, e assim a igreja vai crescendo, vai ganhando, Jesus vai ganhando discípulos. Então todo mundo, meus irmãos, precisa ser discipulado, desde o ímpio, que não conhece a Jesus, até mesmo quem tem muito tempo de crente, precisa de alguém para estar lá desabafando, para estar lá crescendo, sendo edificado, para estar lá, meus irmãos, uns aos outros, aconselhando uns aos outros, suportando uns aos outros, no sentido de dar suporte um ao outro, porque a vida cristã não se faz sozinha. É necessário pessoas, crentes em Cristo Jesus, que sentem conosco para nos edificar. Pessoas, meus irmãos, que sentem conosco, que a companhia dela seja para nossa edificação e não para nossa perdição. Mas pessoas, meus irmãos, que se preocupem com o nosso crescimento espiritual, com o nosso amadurecimento espiritual. É necessário caminharmos com pessoas, com outros crentes, não somente sendo membro da igreja, mas sendo discipulado e discipulando. E aí o que eu aprendo, eu passo para aquele que eu estou ensinando. E o que está sendo ensinado por mim, o que aprendeu, vai passando para outro. E assim a igreja vai crescendo exponencialmente, porque Jesus vai ganhando discípulos. E isso, meus irmãos, é uma ordem. Veja que não precisa você ter um curso de teologia para isso. Precisa ter um curso de teologia para sentar com uma pessoa e orar com a pessoa e ler a Bíblia com ela e aconselhar?
e confessar os pecados uns aos outros e falar de Deus e do amor. Não precisa. Isso é uma coisa tão simples que Jesus falou para todos. Todos têm essa responsabilidade. E Jesus vai dizer que são discípulos de todas as nações. São discípulos de todo mundo. A igreja primitiva, quando ela estava começando, ela teve uma pequena dificuldade, porque a maioria dela era composta por judeus. Quando o evangelho começou a chegar para não-judeus, começou a ter algumas dúvidas. Será mesmo? Que, olha, os gentios estão chegando. Será que eles precisam guardar as tradições de Moisés, as tradições de... Houve uma dificuldade ainda nessa interação. Mas, amados, Jesus, antes de subir, ele já falou que os discípulos são de todas as nações, de todos os povos. Você precisa fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, onde quer que você esteja. Talvez, meus irmãos, Deus não te chamou para pegar um avião, atravessar o Oceano Atlântico e ir para outro país falar de Deus, mas Ele te colocou em um lugar que precisa de evangelismo e de discipulado, não necessariamente em outro país. Às vezes a gente pensa que isso aqui é só para quem pega um avião e atravessa o oceano. Não é. É para onde eu estiver. Se Deus me chamar para ir para outro país, glória a Deus. Se Ele me chamar para ficar aqui, glória a Deus, porque em todo lugar tem gente que precisa do evangelho e de acompanhamento, de discipulado. Então, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos de refletir para isso. Onde quer que eu esteja, de todas as nações, na igreja não tem espaço para preconceito, para etnocentrismo, para eu achar que uma etnia é melhor do que a outra. A igreja não tem espaço para isso. A igreja ela é feita de pessoas de todos os povos e de todas as nações. E eu preciso fazer discípulos de todos os povos, de todas as nações, quem Deus colocar na minha vida. Não, talvez não seja de um outro país, se chamar glória a Deus por isso, mas se não chamar glória a Deus também, onde Ele me colocar, eu preciso ter a consciência que eu preciso ganhar discípulos, fazer discípulos para Jesus. E aí Jesus dá mais uma instrução, você vai fazer discípulos, mas você também vai batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amada igreja, o discípulo ele é feito, você começa a acompanhar aquela pessoa, a falar de Jesus para aquela pessoa. Ela vai conhecendo o amor de Deus, ela vai vendo o seu testemunho até o momento que ela vai querer ser batizada. Ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, meus irmãos, é a iniciação da pessoa como membro da igreja visível. A partir do momento em que ela é batizada, ela se torna membro da igreja visível do Senhor Jesus. A partir do batismo, o discípulo que você fez, ele é identificado publicamente como membro da igreja. O batismo é o momento em que aquela conversão que aconteceu no coração da pessoa se torna pública, diante do mundo e diante da igreja. Essa é a ordem do Senhor Jesus, fazer discípulos, e esses discípulos que você vai fazer, vai ser batizado, esse batismo como símbolo da entrada da pessoa, daquele discípulo que você fez na igreja do Senhor Jesus. E o batismo, meus irmãos, é oferecido, tal qual a salvação, a todos, homens, mulheres, e inclusive, amados, crianças não são excluídas do batismo, tal qual a salvação não as exclui, porque são herdeiros da aliança. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse que o sinal da aliança com Abraão seria a circuncisão. E a circuncisão não seria só para Abraão, mas para Abraão e todos os da sua casa, inclusive crianças. Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado com 8 dias de vida, um bebê ainda. Porque Deus, meus irmãos, Ele faz aliança com a pessoa e com a sua descendência. Com a pessoa e com a sua descendência. As crianças são herdeiros da aliança. Portanto, meus irmãos, esse projeto discipulado é muito grande, porque uma família
está sendo abençoada. Não só aquele discípulo que você fez, mas os filhos menores de sua guarda também se tornarão membros da igreja visível do Cordeiro. E esse batismo, amados, ele é feito em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, como a ordem é feita aqui, colocada, na grande comissão. Além, meus irmãos, do batismo, Jesus vai falar que é necessário ensinar o discípulo que você está fazendo a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Só nessa frase tem um monte de coisa interessantíssima que Jesus fala. Jesus, eu gosto das palavras de Jesus, porque uma frase que ele fala tem tanta coisa que você pode extrair, que é impressionante a riqueza das falas de Jesus. E ele fala que, olha, vocês vão ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discípulo, meus irmãos, precisa ser ensinado. Perceba aqui que ele vai falar ensinando e não ensinar ou ensine. Ensine o seu discípulo a guardar. Ele está dizendo ensinando. Por quê, meus irmãos? Porque é um processo. A pessoa, a vida inteira, ela vai estar aprendendo. Não existe um grau que a pessoa, eu sei tudo, não preciso saber mais. Não existe esse grau. A pessoa sempre vai estar aprendendo, vai estar sendo ensinada. Ninguém nasce sabendo. Não é de uma hora para outra, mas é um processo. Por isso que precisamos de pessoas para que vão caminhando conosco na nossa vida cristã. E aí nós vamos aprendendo sobre Cristo e sobre todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, continue educando, continue treinando, continue preparando o discípulo que você está fazendo para Jesus, assegurando que ele está aprendendo e colocando em prática também o que você está ensinando para ele. Não só aprendendo, mas colocando em prática. Então você vai ser um tutor, ensinando aquela pessoa e acompanhando aquela pessoa, para que ela não viva a sua vida cristã sozinha, senão fica muito pesado. É necessário pessoas que nos acompanhem. E aí Jesus vai falar, ensinar o quê? Ele vai explicar, vocês vão ensinar todas as coisas que eu ordenei a vocês, diz o rei. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, vocês vão batizar esses discípulos e ensinando eles a guardar tudo que eu ensinei para vocês. Jesus ficou 3 anos ensinando os seus discípulos. Aí ele fala, agora vocês vão ensinar os que vocês vão fazer, tudo que eu passei para vocês. Vocês vão repassar isso e vão treinar essas pessoas para elas passarem para outras também. Perceba que é assim que a igreja foi crescendo e aumentando em número, numa época em que o evangelho era tão perseguido. Ora, o evangelho era tão reprimido, tão perseguido e crescia tanto. Olha só, as pessoas iam fazendo discípulos. Essa é a questão. Guiadas pelo Espírito Santo, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas o método que Deus usa para o crescimento da sua igreja é o discipulado. Não é só falar de Jesus, não é só entregar um folheto, não é só ir na rua e falar, venha na minha igreja, que vai ter uma programação hoje à noite. Não, é acompanhar aquela pessoa. É isso que Deus está ensinando aqui. E você deve ensinar, meus irmãos, todas as coisas que Jesus ordenou. Devemos ensinar tudo o que está no Evangelho. Não é um Evangelho, meus irmãos, pela metade, mas é tudo. Tudo que ele ensinou, nós devemos sim repassar para os discípulos de Jesus que nós estamos acompanhando, nós estamos fazendo. É necessário ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Ensine, meus irmãos, o discípulo que você está fazendo a obedecer tudo. Tudo. Não só o que você mais gosta da palavra de Deus, não só aquilo que mais te agrada na palavra de Deus, mas ensine tudo. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo em um contexto em que muitas vezes o evangelho é pregado pela metade.
Um evangelho, meus irmãos, que só diz Jesus te ama, mas não fala que é necessário arrependimento, não fala que é necessário mudança de vida, não fala que é necessário negar-se a si mesmo, dizer não para mim mesmo, mudar muita coisa que eu faço. É um evangelho pela metade. Não pregue esse evangelho pela metade. Pregue todas as coisas, tudo que está aqui. Tudo que está na palavra de Deus você vai passar para o seu discípulo. Porque o evangelismo e o discipulado não é para agradar, é para salvar. É diferente. Não é para agradar a pessoa. A pessoa não está sendo discipulada ou evangelizada para ser agradada. Ela está sendo evangelizada para ser salva da ira vindoura que Deus virá no dia do juízo. A pessoa precisa ser salva dessa ira vindoura. Por meio do quê? Do evangelismo e da salvação. Então, para isso é necessário, meus irmãos, dizer que, sim, o reino de Deus está próximo, mas é necessário falar outra parte também. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, como João Batista pregava. Então, amados, não esconda nada do seu discípulo. Ensine tudo o que está na palavra de Deus. Às vezes a gente tem medo de falar tudo, porque pode ser que se eu falar alguma coisa, pode ser que ele desagrade. Mas não, a Bíblia é para nossa salvação, o Evangelho é para nossa... E é importante isso, porque no dia do juízo final, imagina a pessoa chegar para você e falar, mas por que você não me falou? Eu estava caminhando a passos largos para a perdição e você não teve coragem de me falar? Por quê? Por quê? O que te levou a esconder? Amados, a coisa é séria. Então, anuncie a palavra de Deus tal como ela foi anunciada, do mesmo jeito que você recebeu e a sua vida foi mudada, foi transformada. Muitas outras vidas podem ser mudadas, muitas outras vidas podem ser transformadas e dar um testemunho. Meus irmãos, é necessário, meus irmãos, ensinar todas as coisas. E a pergunta que fica é, temos feito discípulos para Jesus? Estamos encerrando o ano de 2024. Quantos discípulos fizemos para Jesus Cristo no ano de 2024? Essa pergunta, meus irmãos, é para mim e para todos nós. Deus está dizendo, Deus está nos exortando e nos confrontando com essa palavra, que precisamos repensar como temos levado a nossa vida cristã diante da grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Se não estamos fazendo discípulos, estamos pecando, estamos em desobediência contra Deus. Estamos cumprindo, amados, a grande comissão. Todo cristão é um missionário. Guarde isso. Todo cristão, se você é cristão, você é um missionário. Ah, mas eu não estou em outro país. Não precisa estar em outro país. Você é um missionário, onde Deus te colocar. Se Deus te colocou no Brasil, então você é um missionário no Brasil. Acha que o Brasil não precisa de missionário? Precisa. Então, tal qual outros países. Então, todo cristão é um missionário e a ordem é para todos. De modo mais prático, quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para você discipular? Deus coloca pessoas na nossa vida para fazermos um discípulo para Jesus. Quem são as pessoas? Pense em 1, 2, 3 pessoas que convivem com você, que você já tem um relacionamento, uma intimidade, e você pode fazer dela um discípulo. Vocês podem marcar, meus irmãos, uma vez na semana, para vocês, durante um pequeno tempo, sentarem, orarem juntos e ler a palavra de Deus, uma vez na semana. E aí vocês vão se edificando um ao outro. O tempo, dentro das suas condições, você pode sim fazer um discípulo. Na semana, no mês, vocês podem se reunir com esse propósito. Não fuja do propósito. Discipular a pessoa, acompanhar a pessoa. Pessoas, meus irmãos, nas nossas famílias que não têm Deus. E é interessante que na nossa família a gente já tem a liberdade de ser um familiar nosso, já ser um parente nosso, que já confia na gente, que já conhece a gente, sabe quem a gente é. A gente pode fazer um discípulo.
um discípulo para Jesus, falando do evangelho e do amor de Deus para aquela pessoa. E aí vocês vão sentar e vão reunir e vão orar juntos e vão falar. Você vai conquistando aquela pessoa, conversando com aquela pessoa, desenvolvendo uma amizade com aquela pessoa. E assim vocês vão ganhando essas pessoas para Jesus. Veja, Deus coloca pessoas em nossas vidas, na escola, na faculdade, no trabalho, em todo e qualquer lugar. Tem pessoas que Deus põe no nosso lado com o propósito que nós temos para discipularmos essas pessoas. E para concluir, amados, vem a grande promessa. Às vezes a gente fica diante de textos como esse e pensamos, não sou capaz, não consigo. É muito difícil para mim fazer discípulos, cumprir essa ordem, evangelizar. Eu tenho medo do que pode acontecer. Imagine nessa época aqui que o evangelho era perseguido e eles tinham a ordem para falar de Jesus. Muitos poderiam sentir medo de César, medo do sinédrio judaico fazer alguma coisa, e realmente fez muita coisa para oprimir a igreja, os Césares romanos. Medo, meus irmãos, das pessoas não nos ouvirem. Nos sentimos muitas vezes incapazes de cumprir a grande comissão, se olharmos para as nossas próprias forças. Mas aí é que vem o versículo 20. O final do versículo 20, Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Quando você for sair para fazer discípulos, saiba que Cristo, o Rei, está te acompanhando. Você está na companhia do Rei. Ele está do seu lado, te dando força e te sustentando para que você possa fazer discípulos. Não é a nossa força, porque se a gente for olhar para a nossa força, realmente não dá para fazer nada, mas estamos na companhia do Rei, daquele que diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É ao lado dele que nós estamos, quando saímos para fazer discípulos. Então, meus irmãos, Deus nos chama para fazer discípulos. Se você tem Deus, se você é cristão, você já está comissionado, já foi dada a ordem para você fazer discípulos. Não vamos fazer como Moisés fez quando foi chamado. O que ele fez quando Deus chamou ele? A primeira coisa que ele falou é: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Muitas vezes nós lemos esse texto e pensamos: quem sou eu para falar do Evangelho? Quem sou eu para fazer discípulos? Sabe o que Deus respondeu para Moisés quando ele disse: quem sou eu para ir para Faraó? Deus disse assim: eu serei contigo. Da mesma forma, Jesus na grande comissão diz: eis que estou convosco todos os dias. Então, meus irmãos, não é nós. Realmente, quem sou eu? Nada. Mas estamos na companhia de Deus. E aí Moisés fala: mas eles não vão acreditar. Senhor, eu não falo bem. Eu não sei falar. Tem tanta gente na igreja que fala melhor do que eu. O Senhor está chamando a mim. Chama outro. Manda quem o Senhor tem de enviar, menos a mim. Foi isso que Moisés falou para Deus. Ele disse que ele não tinha eloquência. Ele não sabia falar bem em público, ele não era eloquente. Senhor, nunca foi eloquente, não falo bem. Sabe o que Deus respondeu para ele? Quem fez a boca do homem? Quem fez o cego, o surdo, o mudo ou que vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É isso que Deus disse a Moisés quando chamou. Deus estará com a nossa boca e nos ensinará, amados, o que temos que falar. Cristo promete estar conosco. Estamos na companhia de Jesus para fazer esse propósito. Que nesse ano que está entrando agora, de 2025, nós possamos repensar. Pense em uma pessoa. Pode ser um novato que chegou na igreja e precisa de um suporte. E às vezes Deus chama você. Pode ser um visitante que Deus está dando uma oportunidade para você
discipular, pode ser um familiar na sua família, um colega de trabalho, sabe aquele colega que você tem de trabalho que não acredita em Deus? Pode ser alguém que vocês possam estar discipulando e fazendo um acompanhamento com aquela pessoa e quem sabe essa pessoa chegar ao batismo e fazer mais discípulos e aí vai crescendo exponencialmente, começando pela nossa atitude. Que possamos, meus irmãos, pensar nisso, no discipulado, neste ano, e não só nesse ano, mas o resto das nossas vidas, que essa é a ordem de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra agora para o pastor. Irmãos, esse ano de 2025 nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer isso, fazer discípulos, porque talvez seja a última chance para a gente. A gente faz tanta coisa, a gente ora, jejuma e continua em pecado, porque a evangelização, fazer discípulos está relacionado com o nosso relacionamento com o Senhor, com a nossa fidelidade ao Senhor. Então eu faço tanta coisa e eu não faço o principal. Esse é o principal, esse é o nosso objetivo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês mais pesada ainda, é pior. Porque que a gente não evangeliza, não faz discípulos, é porque a gente não ama. Se a gente realmente amasse, porque chega a ser vergonhoso. A pessoa falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer minha academia, isso é ser muito pequeno da nossa parte. Às vezes a gente faz isso, né? Eu tenho que comprar meu café, eu tenho que ir no shopping, e eu não posso fazer isso. Então, de que adianta a gente fazer tanta coisa para o Senhor e não fazer o principal? Essa é desobediência, é o pecado da desobediência, porque isso é a principal missão nossa, é exatamente fazer discípulo. Então, nós precisamos pensar muito como o presbítero colocou aqui, nós precisamos refletir muito e fazer isso. Não só ficar pensando, mas colocar mesmo a mão na massa. Vai pensando aí mesmo. Quem é que você vai, do seu trabalho, no bairro onde você mora, seu vizinho, quem é que você vai fazer isso? E eu falo isso para você e para mim também. Não dá. Isso é muito mesquinho da nossa parte. É pecado mesmo. Nós precisamos fazer isso. Você foi chamado para isso. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nós vamos orar por isso. Vamos pedir misericórdia e, inclusive, vamos pedir perdão e nos comprometer que o ano que vem nós vamos fazer discípulos, queridos. Os irmãos também que estão viajando, a maioria estão nos assistindo, vão nos assistir. Então, nós precisamos fazer esse propósito com Deus, porque realmente revela falta de amor. Então, queridos, a nossa oração não só agora, mas você vai começar a fazer a oração mais importante da sua vida. A oração mais importante, o pedido mais importante da sua vida é: Senhor, gere amor no meu coração, motivação, desejo de evangelizar, paixão pelas almas. Nós não temos paixão pelas almas, é por isso que nós negligenciamos o principal e não fazemos. Então, ore agora, tenha isso como foco. É muito importante você orar. Nós vamos passar aqui a vigília de oração, aqui passar a virada orando, a vigília. É muito importante, mas a oração mais importante é que Deus gere em você, como ele fez com John Knox, né, que orava e dizia: Senhor, se o Senhor não me dá a Escócia, eu morro. Tamanho foi a paixão que o Senhor colocou no coração dele para fazer discípulo, para evangelizar. Então, Senhor, eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim, gera amor no meu coração, gera paixão pelas almas, porque senão eu vou estar correndo atrás do vento. De que adianta eu fazer tanta coisa, até para Deus mesmo, orar, jejumar, e vir na igreja, dizimar, e eu não cumpri essa missão. Vamos nos colocar em pé e vamos finalizar então com uma oração. Senhor, sim, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, nos perdoe, Senhor, pela indiferença para com as vidas que caminham apressadamente para a perdição. Nós fomos levantados como atalaias do Senhor, como fazedores de discípulos, como evangelizadores, Senhor, mas
Falta amor nos nossos corações, falta paixão pelas almas, pelas vidas, e nós ficamos aqui no nosso mundo, no nosso mundinho, na nossa rotina. Senhor, trabalho para casa, para academia, para o shopping, filho no colégio, e vai daqui, vai dali, Senhor, e não fazemos o principal, e não priorizamos, que primeiro é o Senhor e em segundo lugar é a evangelização, o fazer discípulo. Nos perdoe e comece agora, Senhor, não só nós que estamos aqui, mas nessa igreja, gerar desejo, gerar paixão, amor pelas almas. É isso que motiva, esse é o combustível, esse amor, essa paixão, esse desejo de salvar, de avisar do grande perigo, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos dê uma semana de reflexão. O ano está se findando, a cada dia vai encurtando para entrar o novo ano, e que nós possamos estar nos preparando nesse sentido, e que a nossa oração principal seja essa. Coloque amor nos nossos corações pelas vidas, Senhor. Que nós possamos priorizar as coisas certas, porque nós não temos priorizado o Senhor e também não temos priorizado as vidas. Tem misericórdia de nós e comece a mudar a nossa vida, moldar a nossa mente e o nosso coração. Essa é a nossa oração nesta noite, depois dessa exortação do Senhor, essa mensagem que o Senhor nos trouxe para nos balançar, nos sacudir, nos despertar, nos desafiar, Senhor. Muito obrigado por a palavra do Senhor que foi ministrada nessa noite. Nós te agradecemos e pedimos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor eterno do Pai e a consolação, a motivação, a alegria do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e com essa pequena partícula aqui presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.